E aí, pessoas do meu coração, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu sei que era pra ter saído o vídeo ontem, mas aconteceram uns imprevistos e eu fiquei doente de sábado pra domingo e fui ficar melhor ontem à noite, então perdoe-me. Mas o projeto continua, do projeto da CNT Peregrina, né, que eu vou fazer resenha pros 4 livros, né, a trilogia mais o livro dos contos. Só que o que acontece? Como eu tava doente, não deu pra terminar Biblioteca de Almas, que é o terceiro e último volume. E também ele não tá tão incrível assim quanto eu achei que ele fosse estar, sabe? Mas eu vi uma resenha aí de uma pessoa e essa pessoa disse que a partir do 4º capítulo as coisas realmente começam a acontecer. Porque esse livro pra mim, pelo menos até agora, tá muito parado, sabe? Eu tô na página 140, vou começar o capítulo 4, e ele disse que realmente é do capítulo 4 em diante que as coisas melhoram, sabe? Então vou prosseguir com a leitura, né? Porque, assim, parado não está. Mas eu achei que fosse ter mais ação. Mas eu acho que tô sendo muito, enfim, né? Porque tá só no comecinho, mas assim, incrível, tipo, a escrita dele continua incrível, sabe? Eu adoro essa capa, acho bem macabrinha, tipo, as fotos daqui de trás também, sabe? Enfim. E a hora que eu terminar, eu vou ler os contos, porque os contos eu leio tipo em um dia, né? Porque são 5 ou 6 contos, mas são curtíssimos. Enfim, essa capa também é bem bonitona. Mas assim, daí o que eu fiz? Eu meio que alterei minha lista da TBR pra variar, né? Porque eu sempre faço isso. E eu acabei tirando uns livros e acrescentando outros, porque, como eu já disse pra vocês, eu vou viajar depois de amanhã. Então, dezembro, essa época agora de dezembro, tipo até 1º de janeiro, eu não sei se eu vou ler tanto, né? Porque como vou pra São Paulo, ficar na casa da minha família, enfim, tipo, rever meus amigos, enfim. Então eu vou mais aproveitar, né, do que ficar em casa lendo, enfim, do jeito que eu faço aqui. Mas, então eu troquei alguns livros e peguei alguns livros menores. Eu troquei os 3 livros de Desventuras em Série, que eu ia ler pra esse mês. Coloquei pra janeiro, porque eu volto dia 1º de janeiro, então, tipo, eu já vou estar mais tranquilo. E o que eu fiz? Eu coloquei, tipo, uns e-books que eu baixei uns e-books do Pottermore, que já tem lá faz um tempo. São 3 livros. Inclusive eu terminei um ontem, que é o História de Hogwarts, Poder, Política e Poltergeists Petulantes, que foi muito legal. Conta um pouco da história da Umbridge, conta um pouco da história do Horace Slughorn, conta sobre os ministros da magia, tipo, desde o primeiro até o último. Tipo, a data e que eles ficaram até a data que eles saíram, tipo, o que eles fizeram. Conta a história sobre Azkaban, conta sobre Poção Pó, enfim, conta um monte de coisa. Pretendo falar deles mais pra frente, quando eu terminar. Eu tô lendo o segundo, que é a História de Hogwarts, Proezas, Percalços e Passatempos Perigosos. Tá bem bacana também, tipo, eu acabei de ler a história da McGonagall, que foi sensacional. Agora eu tô no capítulo do Lupin, que tá contando um pouco da história dele. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Mas só queria falar que então eu coloquei esses e eu pedi uns livros pela Amazon também, domingo. E eles vão chegar lá em São Paulo e chegam, tipo, semana que vem. Eu tô muito ansioso, não vou dizer quais são os livros, porque eu quero fazer um unboxing pra vocês e quero que vocês reajam, né? Tipo, tenham a surpresa, enfim, o elemento da surpresa. Então, começando, né, a resenha vai ser sobre o Lar da Senhorita Peregrina para Crianças Peculiares, que é essa capa maravilhosa. Enfim, essa história vai contar sobre a vida do Jacob, que é uma pessoa extremamente não, né, mas ele é bem rico. A família da mãe dele tem uma rede de farmácias, pelo que eu entendi. Ele trabalha numa dessas farmácias, mas, tipo assim, ele acha super chato. Só que como a rede é da família dele, ele nunca consegue ser demitido. Ele faz de tudo pra ser demitido, mas ele não consegue. E, tipo assim, apesar dele ter dinheiro, dele ter, tipo, ser mega rico, enfim, ele não tem nenhum amigo. Ele tem um único amigo, e só é a única pessoa que ele tem, tipo. E ele também não é tão aberto assim com os pais, sabe? Os pais também são bem babaquinhas aqui, pelo menos eu achei. Tipo, o pai nem tanto, mas a mãe é super ridícula, enfim. E a pessoa que ele tinha mais proximidade, a pessoa que ele mais gostava no mundo era o avô dele, que é o Abe Portman. E tanto é que, tipo, antes do primeiro capítulo tem o prólogo, que vai contar um pouco sobre a relação do avô com o neto. E esse avô, que é o Abe, ele conta na história, as histórias das crianças peculiares pro Jacob. Que quando ele era criança, ele foi parar nesse orfanato e conheceu as crianças peculiares. Então ele conta que ele conheceu a Olive, que é essa menininha que levita, que ele conheceu a Emma, que era uma menina que conseguia criar... tinha fogo, né, o poder de fogo. Conheceu o Millard, que era o menino invisível, enfim, dentre outros.
Até uma coisa que me incomodou, depois eu vou falar um pouco do filme. Enfim, depois eu falo do filme que eu vou fazer. Mas assim, eu li o livro primeiro. Não assisti o filme no cinema, infelizmente. Mas eu baixei e preferi ler o livro primeiro. Mas enfim, vou falar do filme quando eu terminar de falar do livro. E enfim, daí o avô conta essas histórias e o Jacob acredita nessas histórias até um certo ponto, né? Porque a partir do momento que ele cresce, ele percebe que, tipo, essas histórias não são verdade, né? Tipo, o avô dele tava meio que inventando. E conforme o avô dele vai ficando mais velho, o avô dele vai ficando, tipo, mais biruta, digamos assim. Então, o Jacob, eu acho que o avô dele só tá, tipo, passando por problemas de demência, enfim, só tá doente. Então ele tem inventado essas histórias. Até que um certo dia, ele... Como que é, gente? Ele, tipo, o avô dele liga pra ele desesperado e ele vai até a casa do avô e, tipo... Não sei se isso vai ser spoiler, mas acho que esse ponto todo mundo já viu o filme, mas enfim. Ele acaba encontrando o avô dele morto. E antes disso, o avô dele pega e liga pra ele e fala que pra ele não vir aqui porque os monstros estão aqui e pra ele ficar onde ele está porque onde o avô dele tá não é seguro. Mas enfim, daí ele encontra o avô dele já morto e consegue ver um desses monstros. Então ele acha que ele também ficou louco. Então ele começa a ir, tipo, num psiquiatra, começa a tomar remédios, enfim. Até que... E antes do avô dele morrer, ele deixou, tipo, falou algumas coisas pro Jacob encontrar o Emerson, que é tipo um livro de um poeta. E pra ele encontrar a fenda e pra ele encontrar que o pássaro vai explicar tudo pra ele. E o Jacob, eu acho que ele só tá, tipo, ficando louco, né? Que, tipo, isso não faz sentido nenhum. Mas, enfim, ele fala que vai fazer tudo isso. Enfim, o avô vai para todo sempre, infelizmente, porque o avô dele era muito gente boa. Daí, até que no aniversário dele, uma das tias dele dá um presente do que o avô tinha deixado pra ele. E o presente é o livro desse Emerson, desse poeta. E nesse livro consta algumas informações dessa ilha que tem... onde foi o orfanato, né? Então ele faz de tudo para os pais deles levarem, na verdade, pro pai dele levar ele pro orfanato, porque ele quer descobrir realmente se essas histórias são verdadeiras ou se são só invenções do avô dele. Enfim, daí a história começa a ficar mais interessante, porque ele vai pra ilha com o pai e ele começa a procurar esse orfanato, né? Até que ele acha o orfanato, enfim, não vou falar mais nada do que acontece. Mas aí ele descobre várias coisas, descobre que, tipo, tudo aquilo não foi mentira, ele realmente... As crianças peculiares realmente existem. E daí ele descobre várias outras coisas, tipo... Ele também descobre que ele é um peculiar, porque a partir do momento que ele passa na fenda... Fendas são, tipo, lugares criados por Ingreens, que são... Que, tipo, a senhorita Peregrine é uma Ingreen. O que é uma Ingreen? É, tipo, uma pessoa peculiar que tem a habilidade de se transformar em pássaro, mas que tem, também, tipo, consegue manipular o tempo. Então as Ingreens sempre são personagens femininos, tipo, não existe uma Ingreen macho, assim, digamos assim, um Ingreen homem. E as Ingreens são as responsáveis por cuidar das crianças. Então o que elas fazem? Elas escolhem um dia perfeito e um mês perfeito, tipo, uma época do ano, aliás, e criam tipo, uma fenda do tempo. O que acontece nessa fenda do tempo? O dia se repete infinitamente, e, tipo, pra sempre, sabe? Então acontece todo dia a mesma coisa. E daí ele, tipo, até uma certa hora a Olive fala pra ele que, tipo, ele é peculiar, porque nenhuma pessoa... A Olive não, gente, eu tô confundindo com o filme, porque o filme me confundiu. A Emma fala pra ele que, tipo, só uma pessoa peculiar consegue passar pela fenda, então ele é peculiar, sim. Então ele vai descobrir o que ele consegue fazer, que eu não vou contar pra vocês, até porque eu acho que eu já dei alguns spoilers aqui, né? Mas enfim. E tipo, o que falar desse livro, gente? Meu Deus do céu, eu me apeguei, tipo, desde a primeira página até a última. A escrita do Ransom Riggs é maravilhosa, é uma leitura que flui pra caramba, tipo, eu não conseguia parar. E também tem umas fotos bem macabras aqui, tipo, sabe? Eu vou tentar achar algumas pra vocês, tipo, dos gêmeos aqui, ó. Então, tipo assim, as fotos dão, tipo... Porque conforme ele vai falando, né, dos personagens, dos lugares, sempre tem uma foto pra ilustrar esse momento, enfim. Então, é basicamente isso, gente, porque eu não quero contar mais, porque eu acho que vai ser spoiler, sabe? Aqui é Claire, que ela tem uma boca atrás da nuca, enfim. E a capa é linda, né? Mas enfim, daí ele descobre, né, tipo, que nada disso foi invenção, e ele fica, tipo, com um remorso tremendo, porque ele não acreditava no avô a partir do momento e viu que, tipo, o avô não mentiu em momento algum, sabe? Enfim, daí acontecem umas coisas que eu não quero mais contar, mas a história fica incrível, incrível, incrível. Agora falando um pouquinho do filme. No filme, uma coisa que me incomodou foi a troca dos poderes dos personagens. Por exemplo, essa daqui é a Olive, ela consegue levitar, ela é mais leve que o ar.
No filme, colocaram essa habilidade pra Emma, que é a menina que tem as chamas nas mãos. E, tipo, trocaram. Então, a Olive no filme tem as chamas, tem o poder do fogo, e a Emma flutua. Não gostei, tipo, eu sei que, nossa, é uma grande mudança, mas eu não gostei. Mas, enfim, eu achei que eu fosse odiar o filme, realmente não odiei, mas, tipo assim, gostei, apenas. Só gostei. Porque é o seguinte, do começo do filme até mais ou menos o meio, ele consegue, tipo, seguir mais ou menos o livro, corta algumas coisas, mas enfim. Mas a partir do meio tem muita coisa, tipo, inventada, muita coisa mesmo. E colocaram elementos do segundo livro, que é a Cidade dos Etéreos, que é um livro maravilhoso, aliás, que vai ter resenha também. E, tipo, eu achei meio desnecessário, porque, tipo, como que eles vão conseguir fazer o segundo filme colocando elementos do segundo livro? Inclusive, mudaram o final completamente. O final do filme não tem nada a ver com o livro. É legalzinho o final do filme, mas, tipo assim, 1000 vezes o final do livro. Então, em comparação filme e livro, gente, leiam o livro. É sensacional, tipo, se vocês querem realmente gostar dessa história, tanto é que, tipo, eu conversei com um monte de gente. As pessoas que amaram o filme foram as pessoas que não leram. Porque as pessoas que leram detestaram o filme. Então, pra vocês terem essa noção do quão ficou diferente, sabe? Do quanto ficou diferente. Mudaram muita coisa, de verdade, mas tenho pontos positivos do filme. 3 pontos, na verdade. O elenco, eu gostei demais do elenco. E a trilha sonora tá incrível. E em questão de fotografia, eu gostei pra caramba da fotografia, dos lugares, sabe? Tipo, eu realmente teve cenas, tipo, que eu realmente imaginei do jeitinho que colocaram no filme, sabe? Mas enfim, é uma leitura que vale incrivelmente a pena, porque todas as leituras eu falo isso, eu acho, mas enfim. Então, tipo, leiam, porque vale muito, 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 muito a pena. Tipo, já entrou esse escritor, o Ansel Rick já entrou pra minha... Ai, meu Deus, para meus favoritos da vida. E o bacana, tipo assim, tem o primeiro livro, né, tipo, que ficou como O Orfanato da Senhorita Peregrine, foi lançado pela Leia, esse daqui é da Intrínseca. Vale a pena comprar da Intrínseca, tipo, que além de ser em capa dura e ter uma edição hiper bonita, mas não é só por isso, é porque no final do livro, quando acaba a história, tem uma entrevista com o Ransom Riggs, ele contando como ele criou a história, como foi a história com as fotografias, porque as fotografias são genuínas. A gente não sabe realmente até que ponto, né, se são mesmo, mas ele fala que são, então vamos acreditar. E ele fala, tipo, algumas coisas que vão acontecer no segundo livro, que a gente pode esperar, que a gente não pode esperar. Então, por exemplo, uma coisa que ele falou, que no primeiro livro tipo, vai ter tipo, a apresentação dos personagens e a apresentação dos lugares. Já no segundo livro ele vai explorar mais os personagens e explorar mais os lugares. Tanto é que, tipo, gente, o segundo livro foi o melhor. Assim, disparado. Ele realmente, sabe, faz o que ele cumpriu, sabe? Ele cumpre o que ele falou, aliás. Mas enfim, não é o momento agora de falar do segundo livro. Mas assim, fantástico, gente. Fantástico, fantástico, fantástico. Muito, muito bom demais. Amei, amei, amei. E eu espero que o terceiro livro realmente dê uma guinada, porque tem coisas muito interessantes que estão acontecendo, mas enfim. Então foi isso, gente. Desculpa, tá meio eufórico assim. Eu acho que eu falei muito rápido em algumas partes, mas enfim. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você não conhece o canal, bem-vindo. Meu nome é Henrique. Esse canal é Aquariano Leitor. Eu falo sobre livros, filmes, séries e música. Enfim. E se você gostou, deixe seu joinha que ajuda pra caramba, gente, por favor, porque ajuda mesmo, de verdade. E me sigam nas redes sociais que eu vou estar deixando aqui no bloco de informações. E eu acho, se eu conseguir terminar a Biblioteca de Almas até quinta-feira, eu faço quinta-feira uma resenha dele. Se não, eu faço terça que vem. Combinado? Combinado. Beijão pra vocês, até quinta-feira.